E aí eu levei, porque eu trabalho, eu saí da Globo, mas eu trabalho para o programa da Patrícia Poeta. Ah, Eventualmente, para o encontro? para o encontro. Eventualmente eu vou lá falar desses casos, como você, né? Sabe Sim. assim, falar sobre os casos criminais. Então, o caso da Mina Vitória, o caso do delator do PCC e outros crimes que acontecem pelo Brasil. A produção dela me avisa antes, um dia antes, eu levanto os dados junto com os produtores, que a Eric e Stefania, que a gente trabalha mais junto, tal, que é produtora do programa. E aí a gente levanta detalhes da história, eu vou no estúdio e fico com ela lá uns 10, 15 minutos, Ah, contando as bacana. histórias. Então, eu sou praticamente ainda funcionário da TV. Ah, entendi. Então, Se eu você ainda sou trabalha lá dentro. trabalho com a Patrícia. Legal. Sento lá no sofá dela, tal. Uhum. Aqui estou sentado com você aqui na Muito casa, mas lá legal. sento no sofá, a gente conversa, ela é muito legal. Ué, eu conheço ela, não vou falar tempo, porque, né? Deixa para lá. Mas eu conheço a Patrícia há muito tempo, super legal comigo. Ela se interessa por esses assuntos, como você, Ah, pesquisa. que legal. Ah, ela Assim, pesquisa quando também? tem um caso desse, ela acorda 4 da manhã, ou antes ela já começa. Ela Nossa. sabe o caso na ponta da língua, impressionante. E a Ana Carolina Oliveira, você encontrou? Então, aí eu propus, como eu fiz, porque lá no UOL eu trabalhava, tinha uma coluna, cobrir o dia a dia, né, com os textos e participava lá das entradas ao vivo no UOL, Uhum. falando desses casos, como eu estou fazendo com você aqui. Ah, no caso dessa jornalista, da Carol, eu fiz uma entrevista com ela de vídeo. Ela contando, ela com todos os ferimentos. Ela tem um ferimento aqui, quase que ela foi degolada, para você ver a brutalidade do cara, Nossa, do ex-namorado. Ele foi preso no mesmo dia. que bom. E Foi tá condenado preso. no final do ano passado ou no começo desse ano. Foi Sim. condenado, uma pena alta, embora, sabe, acho que os advogados dela estão recorrendo para aumentar ainda mais a pena e o Ministério Público também. Bom, aí eu fiz de vídeo, é uma entrevista de vídeo. Ah, Então, eu tá. entrevisto ela, vou na casa dela, depois eu participo da entrevista, entendeu? Da Ana Carolina Não, Oliveira? Ah, da da. Carol. Ah, Daí, eu sugeri fazer uma entrevista com a Ana, eles sugeriram, fazer uma entrevista com a Ana Carolina Oliveira, que é vereadora, tem sim. essa luta dela contra a violência contra a criança, etc., contra a mulher. E eu propus e achava que ela não ia falar comigo, porque eu nunca conversei com ela. Porque eu achava que, por causa dessa entrevista que eu fui muito criticado, eu achava que ela achava que eu tinha, sabe, de uma certa forma, protegido o casal. E durante o julgamento, que eu acompanhei o julgamento do casal Nardoni, do começo ao fim, e eu fiquei sentado perto, mas não perto da família da Isabela Nardoni. Estava a Ana Carolina, os pais, estava a Glória Pérez, a escritora da TV Globo. Ela veio do Rio para isso, ela acompanhou o caso de perto, entendeu? E aí ficou naquele clima. O casal foi condenado, Uhum. foi eu vou usar um termo aqui, mas foi um grande circo na porta do fórum, se você quiser também conto detalhes, entendeu? E o casal foi condenado, levado para a cadeia, e nunca a gente teve contato. Posteriormente, no Fantástico, veio uma informação para mim de uma agente carcerária de Taubaté, que tinha sido a primeira funcionária de um presídio a ter contato com a Ana Carolina Jatobá. Ela chega na cadeia desesperada, porque ela tinha sido condenada, etc. E ela conta para essa agente penitenciária que estava grávida, ela falou dos filhos, etc. E contou que ela não tinha, que tinha uma participação de outra pessoa no caso, Ah, ela. que seria o sogro. A Jatobá A colocou a Jatobá culpa falou, no sogro. colocou a culpa no seu Antônio Nardoni. E ele fugiu por onde, se ele não Então, estava não, lá? ele teria, segundo a informação da época, ele teria orientado os dois a sumir com o corpo da Isabela, Ah, por entendi. telefone. E ela conta isso para. Isso eu acredito. Então, vou colocar entre aspas carcereiro, porque hoje é um nome pejorativo, mas a agente carcerária, É a policial penal, né? Que hoje eles policial chamam. penal. Uhum. Então, falei errado, obrigado. Uhum. Então, aí eu falo com ela Uhum. topa dar uma entrevista, também está nos arquivos. Tudo que eu falando para você estão nos arquivos da Globo, da internet. Ela conta essa história, mas antes de contar, nós levamos essa moça
não vou falar o nome dela aqui, mas não posso, que ela prestou um depoimento sigiloso para 2 promotores em Taubaté. Ela conta a história, depois ela grava e a gente faz a matéria e coloca no ar no Fantástico. A polícia, o DHPP, começa a investigar e até fazer uma cariação, colocar as duas frente a frente. Isso acabou não acontecendo. Mas aí eu ligo para o senhor Nardoni e gravo a entrevista por telefone, ele falando que não tinha nada a ver com essa história, que era um absurdo, que era uma acusação injusta e que não tinha como provar. A gente ouviu o outro lado da história. Sim. E procurei a família da Ana Carolina Oliveira, a mãe dela com quem eu falei, eu não me lembro se eu falei ou se foi um produtor lá do Fantástico. Ela falou, não, cara, a gente não vai se envolver nessa história. E nunca tinha falado com a Ana Carolina Oliveira. Estou dando volta aqui, mas vou chegar no ponto central. Então, o UOL, o ano passado, sugeriu que eu fizesse a entrevista. E ela aceitou. Ela foi na redação lá do UOL e a gente fez uma entrevista. E essa entrevista eu até conto o que eu estou contando para você, para ela. Que eu fui muito criticado, que eu não procurei porque eu achava que ela, a família dela, achava que eu podia ter protegido o casal, passado um pano. E ela fala que não, que a entrevista foi importante. E que a entrevista pode ter influenciado no julgamento. Sim. E ela me recebeu super bem, foi muito bem. A mãe dela estava junto. A mãe dela, ela veio aqui também com a mãe dela. A mãe dela Como veio ela chama? junto. Dona Rosa. Dona Rosa, isso. Que é o nome da minha mãe. Ah, é? Ela estava do lado, assistiu. No final, ela pegou e falou o que ela tinha que falar para mim ali. O que ela falou? Não, falando isso, que eu nunca procurei eles, tal, que parece que eu estava do lado do casal. Ela desabafa, eu aceitei o desabafo. Depois a gente até se abraçou no final. Foi muito legal. Conhecer a Dona Rosa, conversar com ela. Elas são muito fortes e elas são pessoas que têm o astral alto, mesmo diante de uma tragédia tão triste. Isso não... Lógico que isso marcou para sempre a vida delas, mas de alguma forma ela não se deixou ser infeliz por isso, né? Ela conseguiu seguir em frente e transformar isso em uma luta, que eu acho tão bonito, né? Da parte dela. Muito exemplar, e ela vai fazer um bom trabalho na Câmara como vereadora. Ela tem 2 filhos, ela reconstruiu a vida dela. Reconstruiu, sim, verdade. E ela não deixa nunca a memória da Isabela desaparecer. Sim, é verdade. Ela sempre deixa vivo. E teve um documentário desse caso Nardoni. Você chegou a assistir? Não vi o documentário. Vê de qual plataforma é, só para eu... porque eu achei esse documentário, a Ana Carolina Oliveira, eu vi ela falando que gostou do documentário, e ela é a mãe da Isabela Nardoni. Mas eu achei que esse documentário deixou algumas coisas em aberto, como, por exemplo, tem um jornalista que ele acredita que o casal Nardoni é inocente. E ele deixou muito claro isso. E aí Quem é o jornalista? O Rogério Pagnan, não? Ai, não sei o nome dele. Eu tive essa impressão, que ele deixa muito claro que ele acredita que o casal Nardoni é inocente e que existe a possibilidade de ter um criminoso lá dentro, uma terceira pessoa, um anônimo lá dentro. E eu achei que o documentário deixou essas questões em aberto. Não explicou a fundo. Assiste. É um de 2023, né? Caso Nardoni, na Netflix, né? Então, eu achei, porque a Rosângela Monteiro, que foi a perita desse caso, ela participou e ela até falou numa entrevista posteriormente, acho que foi no canal do Beto Ribeiro, que ela explicou a questão do terreno dos fundos estar aberto, tá com a porta arrombada, que foram os próprios policiais que arrombaram para verificar, para averiguar toda a região. E a série deixou isso em aberto, como se de fato houvesse a possibilidade de um criminoso ter arrombado esse terreno e ter entrado no prédio. Eu tive essa possibilidade existiu, a polícia investigou e não comprovou. Exato. E os próprios policiais que arrombaram a porta. Veio aqui já. Ainda não. Vale mas gostaria muito. Ela vem. Ela vai dar uma grande entrevista para você. Eu me lembro que eu entrevistei bastante ela na época, lá no IC, falando desse luminol, que é aquele produto que eles jogam para ver se tem sangue, mesmo que a pessoa limpe. Sim, sim. Que virou esse termo luminol, né? Parecia que ia esclarecer todos os crimes. E fui fazer uma entrevista com ela a respeito. Eu te perguntei do Rogério Pagnan, porque ele escreveu um livro. Acho que é esse mesmo. E tem o Ulisses Campbell, que também escreveu um livro. Ele já veio. Já veio? Já veio. É um grande jornalista. Acho que é o jornalista que mais se aprofunda nas histórias, né? Ele faz um trabalho. Eu já tive frente a frente, a gente gravou uma entrevista como a sua aqui para o UOL. Mas acabou não indo para o ar. Ele é muito legal. Eu entrevistei ele num outro estúdio. Logo quando eu comecei, ele foi a segunda pessoa que eu entrevistei. Eu estava super nervosa. Não, imagina. Você é do ramo. É do ramo. Só começando.